Estou errado por não querer o melhor amigo do meu marido por perto depois do que descobri? Sinto que estou ficando louco e preciso de uma nova perspectiva antes de dar o próximo passo. Descobri que meu marido, M37, e seu melhor amigo, F36, tiveram um relacionamento sexual que durou durante os anos do ensino médio e vários relacionamentos. Aparentemente era um segredo conhecido em seu círculo de amigos. Deixe-me começar do começo. Conheci meu marido no último ano da faculdade. Ele vem de uma cidadezinha e tem o mesmo grupo de amigos desde o ensino fundamental. Eu costumava achar Vit cativante, agora me sinto mal. A melhor amiga dele, F36, era sua colega de sala no jardim de infância. Ele falava muito dela antes de eu conhecê-la, principalmente histórias engraçadas e memórias de infância. Sinceramente, fiquei com um pouco de inveja no começo. Ele tinha todas essas memórias e amigos em comum com ela. Ele até tinha um apelido especial para ela, Poki. Deixei minhas preocupações de lado quando a conheci. Poki não era como a melhor amiga horrível dos filmes. Ela sempre foi atenciosa e gentil. Ela é confeiteira e nos presenteou com um bolo de casamento e fez um discurso lindo. Ainda havia uma parte de mim que sempre se sentia um pouco desconfortável. Meu marido e eu nunca conversamos sobre relacionamentos passados, principalmente porque eu não queria focar no passado, mas, no geral, pelo que ele deixou escapar, ele era um pouco descuidado e descuidado na adolescência. Em particular, seus amigos às vezes falam sobre como é incrível que o grupo deles tenha sobrevivido ao verão da loucura. Eu sempre presumi que algum tipo de drama do ensino médio tivesse acontecido e foi só isso até descobrir do que se tratava. Eu estava saindo com a esposa de uma amiga do meu marido, Gertrude. Gertrude me disse algo sobre como ela me admirava por ser tão segura no meu casamento, mesmo com aquela que escapou na foto. Fiquei confusa. Eu disse a ela que não entendia do que ela estava falando e então ela me disse: pensei que você soubesse sobre Poki e morrisse, meu marido. Acho que morri um pouco ouvindo isso. Ela então me contou como eles basicamente transaram durante o ensino médio. Como Poki era meu marido em primeiro lugar e como eles traíram todos os namoradas que tiveram durante esse período com o outro. O famoso verão da loucura foi o último verão do ensino médio. Aparentemente o grupo inteiro estava brigando porque alguns já estavam fartos do comportamento deles, enquanto outros continuavam a acobertar os outros. O pior é que tudo acabou porque a Poki deu um basta. Ela escolheu uma faculdade a quilômetros de distância da cidade natal deles e ficou um ano inteiro sem falar com meu marido. Depois da revelação, confrontei a Poki. Não deveria ter feito isso, mas fiquei com muita raiva e humilhada. Não a quero perto de mim nem do meu marido. Fico pensando em como eles compartilhavam tudo, em como nem mesmo a nossa intimidade é verdadeiramente nossa. Isso me deixa louca. Ela obviamente contou para o meu marido e estamos brigando desde então. Ele me diz sem parar que não há nada entre ele e o Poki. Na opinião dele, estou exagerando em relação a algo que aconteceu há quase 20 anos e que está encerrado e morto. Mas sinto que nunca poderei confiar nos dois juntos. Estou errada? Olá, pessoal. Primeiramente, obrigado por todas as respostas, mensagens e apoio que recebi. Atualmente, sinto que não tenho amigos em quem confiar, mas pelo menos posso ter alguma validação da parte de vocês. Se precisar, tem um link para a postagem anterior. Então, tem uma pequena atualização e as coisas não parecem boas. Tive uma briga feia com o meu marido ontem à noite. Ele foi à noite de jogos de sexta-feira, como sempre. Alguns de vocês me perguntaram sobre isso. Ele e os amigos tinham dois tipos de noites de jogos. Uma normalmente era na sexta-feira, já que a maioria deles não trabalhava no fim de semana. Era um evento em grupo e eles jogavam algum tipo de D&D, geralmente era apresentado por Andrew, M37, que é o mestre da campanha. Depois, havia noites de jogos esporádicas, nas quais alguns deles jogavam videogame e conversavam. Nesse caso, o número de pessoas era variável. Como eu disse ontem à noite, Morrice foi jogar D&D. Perguntei se Poki estaria lá. Ele ficou irritado e disse que sim. Perguntei se ele a tinha visto naquele dia. Ele me disse que tinha ido tomar café com alguns dos caras e que na quinta-feira tinha ido almoçar. Eu estava irritado, então levantei a voz e perguntei por que ele não conseguia ficar longe dela pelo menos por enquanto. Ele me disse, e eu cito, eu consigo, mas não vou ceder à sua birra. Eu não fiz nada, então não vou agir como se fosse culpado de alguma coisa. Reiterei que não a quero em nossa vida agora que sei, e ele me perguntou o que eu queria que ele fizesse. É uma cidade pequena e somos vizinhos. Todos os meus amigos são amigos dela. A menos que nos mudemos, vamos ter contatos. Então, eu disse a ele que talvez devêssemos nos mudar. Talvez devêssemos recomeçar em um lugar onde eu pudesse confiar nas pessoas. Ele me disse que eu sou louca. Que ele não vai vender a casa da avó, que ele ama, e se mudar para algum lugar longe da família e dos amigos só porque me sinto insegura e que eu preciso crescer. Eu invadi o nosso quarto e ele foi para a casa dos amigos. Quando ele voltou, começou a jogar no PS em vez de ir para a cama. Eu ouvia falar, então fui para a sala. Perguntei com quem ele estava jogando. Juro que ele estava jogando Code e conversando com Poki e Andrew.
Ele estava com ela apenas algumas horas antes. Pedi que ele fosse para a cama. Ele me disse que precisava terminar o jogo e que precisava desabafar sua frustração. Não estou orgulhoso de mim, mas levantei a voz novamente e disse algo como: você consegue respirar sem vê-la por 10 minutos? Ele nem olhou para mim. Só me disse: se você vai fazer uma cena, me avise agora para eu desligar o microfone. Eu dormi no quarto de hóspedes. Esta manhã, Joaquim, o amigo que trabalha no meu escritório, veio falar comigo. Aparentemente, Maurice contou tudo a eles na sexta-feira. Ele estava desabafando. Ele me disse que Gertrude próspera no drama e foi por isso que ela abriu aquela caixa de Pandora. Ele me garantiu que não há nada entre Pocky e Maurice. E que essa situação se tornaria um problema se eu a transformasse em um. Perguntei o que ele queria dizer e ele me respondeu: você se casou com ele, sabe como ele é. Maurice é emocionalmente dependente de Pocky ou algo assim. Se ela matasse alguém, ele cavaria um buraco e a ajudaria a esconder o corpo. Se você quer que esse casamento dê certo, aprenda a coexistir. Perguntei se ele achava que Maurice ainda amava Pocky. Ele me disse que talvez eu devesse perguntar ao meu marido, porque ele não sabe. A essa altura, eu simplesmente não consigo deixar isso passar. Me sinto uma louca paranoica, mas não consigo deixar isso passar. Convidei a Gertrude para almoçar na quarta-feira. Implorei que ela me contasse tudo o que sabe, porque eu preciso saber. Mesmo assim, tenho medo do que vou descobrir. Olá, pessoal. Primeiramente, obrigado pelas mensagens e pelo bate-papo que muitos de vocês me enviaram. Obrigado por me acompanharem. Peço desculpas por não ter respondido e também por atualizar tão tarde, mas eu precisava de um tempo para pensar e me organizar. Para quem é novo, aqui vai um link para minha postagem anterior, caso tenha interesse. Alguns de vocês comentaram que eu estava entrando em parafuso e agindo de forma meio louca. Vocês estavam certos, eu estava. Era difícil admitir que eu estava causando tanto dano quanto Maurice naquela situação, e era ainda mais difícil perceber que talvez nosso casamento tivesse mais problemas do que eu pensava. Vou começar dizendo que nunca fui àquele almoço. Depois da nossa briga naquela sexta-feira à noite, meu marido passou o sábado na casa da mãe dele. Ela mora a 30 minutos de nós com um novo marido. Ele ficou lá o dia todo e descobri, pelo stories dele no Instagram, que ele levou os dois meio-irmãos para o jogo de laser e depois para jantar. Ele também os levou para Pocky e Baker e para a sobremesa. Fiquei furiosa, mas resignada naquele momento. Ele tinha dito claramente que não se importava com o meu desconforto, então não era como se eu estivesse esperando muito. Ignorei-o quando ele voltou mais tarde naquela noite, só não queria brigar de novo. Ele veio até mim e disse que deveríamos conversar. Como não respondi nada, ele me disse que lamentava ter sido um babaca no dia anterior, que tinha começado a falar como o pai e que odiava isso, e que a última coisa que queria era que nosso casamento fosse como o dos pais dele. Eu disse a ele que ele ignorava meus sentimentos e que, por continuar indo ao Pocky, ele continuava fazendo isso, e que eu me sentia completamente desrespeitada. Tentei explicar com a maior calma possível o quanto fiquei magoada por saber sobre o passado deles por outra pessoa, B, que todos ao meu redor sabiam e nunca me contaram nada até então. Expliquei que me sentia como uma estranha porque nossos amigos de repente me lembraram que eram amigos dele com seu comportamento e que eu sentia que não podia confiar em ninguém perto de mim porque ninguém me dizia a verdade. Então, perguntei diretamente se ele ainda amava Pocky e por que mantinha tudo em segredo. E foi aí que ele me contou a verdade. E, nossa, eu não estava preparado. Maurice basicamente confessou que amava Pocky loucamente. Tipo, vamos fugir mesmo tendo 16 anos e sendo um nível de loucura estúpida, mas seus pais estavam se divorciando naquela época e a situação era incrivelmente feia e violenta, então sua mente adolescente decidiu que o amor era perigoso, que ao ter um relacionamento você perde as pessoas que ama. Portanto, nunca tenha um relacionamento com alguém importante para você. No caso dele, Pocky. Ele admitiu que era estúpido, mas eu não era exatamente o garoto mais inteligente. Ele não conseguia ficar longe, mas também não suportava perdê-la se um relacionamento eventualmente implodisse, então eles ficaram nesse limbo, até o verão da loucura. Pocky já estava bem cansada da situação, mas então descobriu que estava grávida. Era do Maurice, porque na época ela era solteira e, como adolescentes idiotas, eles não usavam proteção. Eu já estava chocada, mas ouvir meu marido sem filhos dizer que ele queria aquele bebê no momento em que Pocky apareceu em seu quarto com um teste de farmácia me deixou, sem palavras. Então perguntei o que aconteceu. E ele me disse que 2 semanas depois de descobrir, ela perdeu o bebê. Eles ainda estavam tentando encontrar uma maneira de conversar com suas famílias no quarto dele quando aconteceu. Ela teve apendicite, e, de alguma forma, isso inflamou suas trompas e causou a perda da gravidez. Ele me disse que sua pior lembrança é ligar para a mãe de Pocky e para a mãe dele do hospital enquanto ouvia o choro de Pocky atrás da porta do quarto dela. Maurice também me contou que foi praticamente nesse momento que ele se tornou livre de filhos. Ele me disse: nunca mais quero ouvir alguém que eu amo chorar daquele jeito. Além disso, por causa daquela perda gestacional, tornou-se impossível para Pocky ter filhos sem planejamento e ajuda médica. É por isso que seu divórcio foi tão brutal.
A maioria dos amigos deles não sabe, eles ainda acham que ela só teve apendicite. Maurice me contou que, depois do ocorrido, ela fugiu para a universidade, evitando ir praticamente a cidade inteira por um ano. Ele me contou como se sentia confuso e solitário e como sentia muita falta dela, não da garota que amava, mas de sua melhor amiga, aquela que me conhecia melhor do que eu mesma e com quem eu sempre podia contar. Então, quando ela entrou em contato quando a avó de Maurice morreu, ele praticamente prometeu a ela que nunca mais se colocariam em uma situação como aquela, que seriam apenas amigos e nada mais. E é isso que eles têm sido. Ele me disse que sempre a amara, mas que o que quer que eles tivessem já tinha acabado e que ele se casou comigo e me ama, e é isso que importa. Quando perguntei se ele estaria disposto a ver pouquinho menos e ter um tipo diferente de amizade por mim, ele me disse que, embora me ame, valoriza os amigos o suficiente para não os afastar. Ele me disse que, depois de 13 anos juntos, eu deveria saber disso sobre ele. Então eu disse a ele que depois de 13 anos eu já deveria ser importante o suficiente. Fiz uma mala e disse que ia visitar meus pais porque precisava de um tempo. E é aí que estamos. Tirei um tempo do trabalho e ainda estou com meus pais. Foi muita coisa e eu ainda não sei como me sentir. Estou quase vazio.